Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ellen Cristina Paulista, sou graduanda em agronomia pela Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente a bancos automáticos para compensação de energia reativa com capacitores. Para dar início ao vídeo, é necessário primeiramente entender alguns conceitos. Precisamos compreender o que seria energia reativa e, para isso, é necessário entender também o que é energia ativa. A energia elétrica necessária para que haja o funcionamento de diferentes equipamentos, como motores, transformadores, chuveiros e lâmpadas incandescentes, é formada por um ou dois tipos de energia: a energia ativa e a energia reativa, variando de acordo com o tipo de equipamento. A energia ativa é aquela que irá executar trabalho, como por exemplo no caso dos motores, a energia responsável por fazer a rotação dele. Já a energia reativa é aquela que não realiza trabalho, mas é consumida pelos equipamentos, tendo a finalidade de formar campos eletromagnéticos para o funcionamento dos mesmos. Os equipamentos que consomem somente energia ativa são aqueles que possuem resistência, como ferros de passar roupa, lâmpadas incandescentes e chuveiros. Equipamentos que consomem tanto energia ativa quanto energia reativa são aparelhos que possuem bobinas em sua composição, como motores elétricos, transformadores e lâmpadas. Para motores, reatores de lâmpadas e outros equipamentos com rolamentos funcionarem, é necessário tanto a energia ativa quanto a energia reativa. Todavia, mesmo que necessária, a utilização da energia reativa deve ser limitada ao mínimo possível, uma vez que essa não realiza trabalho efetivo. Energia reativa em excesso faz com que sejam necessários condutores de maior secção e transformadores de maior capacidade, sendo que esse excesso pode ocasionar ainda problemas, como perdas por aquecimento e também quedas de tensão. Uma forma de conseguir obter a energia reativa necessária para a operação dos equipamentos é a instalação de bancos de capacitores próximos a esses equipamentos. Assim, com os capacitores funcionando como fontes de reativo, a circulação da energia ficará limitada aos pontos em que ela é efetivamente necessária, o que irá reduzir as perdas e, consequentemente, melhorar as condições operacionais. Mas o que é um banco de capacitor? O banco de capacitores consiste em painéis elétricos que possuem a função de controlar as oscilações de potência dos equipamentos. Esse é o mecanismo normalmente utilizado para corrigir o fator de potência, quando esse é considerado baixo, ou ainda para compensar o uso da energia reativa. Em alguns casos, o consumo de eletricidade pode gerar problemas na rede elétrica, como quedas de energia e sobrecarga de equipamentos, o que pode acarretar em prejuízos e outros problemas. Esses problemas são em decorrência do mau aproveitamento da energia elétrica, muitas vezes sendo causados pelo baixo fator de potência. Assim, é necessário corrigir esse fator de potência utilizando, por exemplo, o banco de capacitores. Ele irá equilibrar o consumo de energia de forma eficiente, sendo muito utilizado em grandes empresas e indústrias. Mas você sabe o que é o fator de potência que é corrigido pelo banco de capacitores? O fator de potência, de uma maneira resumida, consiste em uma medida do quanto da potência elétrica consumida está sendo de fato convertida em trabalho útil. De acordo com a legislação brasileira, o valor mínimo permitido desse fator é de 0,92. Assim, quando ocorrem valores abaixo desse limite, pode-se utilizar bancos de capacitores para fazer a correção do fator de potência. O banco de capacitor irá corrigir esse fator, auxiliando na redução das perdas do sistema de distribuição elétrica e, consequentemente, reduzindo o valor final pago pela energia elétrica. Para isso, existem diferentes tipos de bancos de capacitores que podem ser utilizados na redução do fator de potência, podendo ser classificados em 3 tipos principais: bancos fixos, bancos programáveis e bancos automáticos, sendo que esse último será o nosso objeto de estudo. Os componentes de um banco automático serão descritos na sequência,
mas de maneira geral, os bancos automáticos possuem em sua composição um controlador, que terá a função de adicionar ou remover células ou conjuntos de células capacitivas da rede. O banco automático vai monitorar a rede elétrica, identificando os valores de potência que estão sendo consumidos em um determinado momento, e, se necessário, irá inserir ou não os bancos de capacitores para compensar o consumo. Ele irá compensar os valores de potência de uma maneira automática, não sendo necessário ligar ou desligar o equipamento ou programar um horário de funcionamento. Agora, serão detalhados os componentes de um banco automático de capacitores. Numa visão geral, podemos ver como componentes a chave NH, ou disjuntor para proteção geral, os disjuntores, os contatores, as células que podem ser monofásicas ou trifásicas, o controlador automático do fator de potência, os sinalizadores e os comutadores. O banco automático é dividido basicamente em dois circuitos: o circuito de potência e o circuito de controle. Começando pelo circuito de potência, temos a chave fusível, que é um dispositivo de proteção e manobra de circuitos elétricos. Quando ocorre uma sobrecarga de corrente, a função desse dispositivo é fazer a interrupção da passagem da corrente elétrica, que pode danificar o circuito, através da queima do fusível, fazendo assim a proteção de equipamentos da rede, como transformadores de potência, ramais de redes elétricas e, nesse caso, o banco de capacitores. Assim, quando acontece essa interrupção, é necessário fazer a substituição do fusível queimado por um em pleno funcionamento. Os disjuntores, assim como a chave fusível, têm a função de proteção do sistema contra sobrecargas. Todavia, ao contrário do fusível, não é necessário substituir os disjuntores toda vez que ocorre um problema de sobrecarga. Deve somente acioná-los novamente pela alavanca frontal após a falha ter sido eliminada. Os contatores para o banco de capacitores possuem os resistores de pré-carga, para limitar as correntes em rush, que é a corrente elétrica necessária no início do funcionamento de cargas indutivas. Assim, aumenta-se a vida útil do banco de capacitores. Por fim, os capacitores, também chamados de células capacitivas, podem ser encontrados como capacitores mono ou trifásicos. Eles têm a função de armazenar as cargas elétricas do circuito elétrico. Esses são os componentes do circuito de potência. Outro circuito do banco de capacitores é o circuito de comando. Esse circuito é composto por sinaleiros que possuem a função de identificar quando cada célula foi acionada, ou seja, indica a condição de ligado ou não das células. Há também os comutadores de 3 posições, em que há a possibilidade de selecionar se as células vão funcionar no modo manual, se estarão desligadas ou, no nosso caso, se vão operar no modo automático. O controlador do fator de potência é responsável, no modo automático, por fazer a manobra de banco de capacitores. Ele recebe a leitura de tensão e de corrente e faz a seleção de acordo com o fator de potência da quantidade de capacitores necessários para corrigir o fator de potência naquele momento. Por fim, como as células ficam dentro do banco de capacitores, é necessário haver uma ventilação para ocorrer a troca de calor dessas células. Para isso, usam-se mini ventiladores posicionados na parte interior desse painel. Esses são os componentes básicos necessários para estruturar um banco automático, para a compensação da energia reativa com capacitores. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, agradeço por assistirem até aqui e até a próxima.